Abram a Bíblia de vocês no capítulo 20 do livro de Atos. Eu quero abordar um assunto aqui muito importante para a igreja. Nós vamos ler até o versículo 12. Cessado o tumulto, mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, está falando de Paulo, né? Dirigiu-se para a Grécia, aonde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Quando estava para embarcar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe, Timóteo e também Tico e Trófimo da Ásia. E estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, eles estavam em Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, aonde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, celebrar a Santa Ceia, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongando o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. E um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida está nele. E subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Hoje de manhã eu quero falar com vocês sobre a anatomia do milagre. Eu fiz uma introdução aqui de coisas gerais que estão nesse texto, e eu disse assim na minha introdução: ao longo de toda a Bíblia, vemos relatos de milagres, o que nos leva a fazer algumas perguntas. Primeiro, será que os milagres eram só para aqueles tempos da Bíblia ou são para hoje? Se a gente responder que é para hoje, a gente tem que fazer uma outra pergunta. E por que então que não acontecem hoje? Ok? Por que os milagres então não estão acontecendo hoje? Há vários motivos. Um deles, talvez porque as pessoas das quais o milagre deveria partir não conhecem bem a sua identidade. Ou talvez outro motivo, então não conhecendo a sua identidade, eles pensam que não é uma coisa para eles. Pensam que é muita coisa fazer um milagre. Quem sou eu para que um milagre aconteça? Mas também tem uma outra coisa. Às vezes, como eu, e esse é o meu grupo que eu pertenço, sei bem a minha identidade, conheço bem as coisas, já aconteceu muitos milagres pelas minhas mãos, mas a razão pela qual não é frequente isso é porque muitas vezes eu fico distraído com tantas outras coisas e não me concentro naquilo que Deus quer fazer. E aí acaba perdendo o que Deus quer fazer. Talvez também seja essa a sua situação. Porque Deus quer ver milagres, ok? Deus quer que os milagres aconteçam. Então eu quero comentar aqui, por que dos milagres? Se tem que acontecer milagre hoje, por que tem que acontecer milagre hoje? Então, o porquê dos milagres. A primeira coisa, não é evento sensacional para glorificar quem faz. Muitas vezes a pessoa faz um milagre e a glória deve ser para Deus e a pessoa então se glorifica. O que acontece é que, por causa às vezes de as pessoas receberem a glória do milagre, muita gente começa a correr atrás dessa pessoa para tentar receber milagre. Veja só, a segunda coisa
é porque Deus quer autenticar a sua revelação. E na revelação de Deus está cheio de milagres do Velho Testamento, do início ao fim da nossa Bíblia. Então Deus quer autenticar isso. O que a Bíblia diz é verdadeiro. Acontecia e acontece hoje. Então é para autenticar a revelação de Deus. Uma outra coisa importante, demonstram a soberania de Deus sobre a sua criação. Quando um milagre acontece, é uma intervenção sobrenatural de Deus sobre o natural. O natural veio um dia do sobrenatural, que é Deus. E se tornou natural. Ok? E aí o que acontece? Quando um milagre acontece, é para autenticar a soberania de Deus sobre as coisas que são naturais. Uma coisa natural, por exemplo, é a morte. Esse milagre que nós vimos aí, do Eutico, que caiu do 3º andar, o pessoal foi lá e disse, morreu, está morto mesmo. E aí Paulo desce então e ressuscita o morto, é para autenticar o poder de Deus sobre as coisas naturais. Então, o que deve dirigir a nossa vida não são as coisas naturais, são as coisas sobrenaturais. Ninguém vai ficar para semente, não entenda isso. Outra coisa, para introduzir a realidade do reino de Deus na terra. E aí Jesus disse, o reino de Deus não vai vir com visível aparência, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Então os milagres são para autenticar o reino de Deus. Quem governa nessa terra? Parece que são os poderosos da terra, não? São não. Não são. Agora olha só outra coisa aqui. Para demonstrar o poder da vida de Deus em nós. Então por que Deus faz milagres e Deus faz milagre através das pessoas? Por que Ele faz isso? Para demonstrar o poder do reino de Deus na minha vida. Então nesse texto nós vemos exatamente isso acontecendo na vida de Paulo. Eutico está morto, o pessoal levanta e fala, agora morreu. Nosso culto vai se tornar um velório. Aí o Paulo desce e ele abraça o morto. E aí sabe o que acontece? O poder que estava nele ressuscita o morto. Ele nem usa palavreado. Ele nem diz, acorda, levanta. Jesus às vezes usava, mas ele nem disse isso. Ele abraçou o morto. E por que abraçou o morto? Porque o poder vinha do Paulo. Agora temos um problema. Não é mesmo? Temos um problema. E como é que esses milagres vão acontecer? Ou o que precisa para esses milagres acontecer? E às vezes a gente fica pensando, quando Deus quiser fazer o milagre, Ele vai fazer. Espera aí, gente. Deus quer fazer o milagre. Então o problema não está em Deus, está em mim. Então o que tem que haver em mim? O que tem que haver na igreja? O que tem que haver em nós para que os milagres aconteçam? O que tem que haver em nós para que os milagres aconteçam? Então, primeira coisa, está escrito aí no capítulo 20 que nós lemos, né? Vamos voltar para o nosso texto. Atos capítulo 20, versículo 7. Vamos ler esse versículo 7 aí. No primeiro dia da semana, quando estávamos nós reunidos com o fim de partir o pão. A primeira condição para um milagre, sabe o que é? É a unidade. E a coisa que mais fala da unidade na Bíblia é a Santa Ceia. Porque Jesus diz para que eles sejam um, como eu sou em ti e eles sejam um em nós. A condição da unidade. Quando houver unidade, seja para o bem, seja para o mal, não tem o que segure. Como assim, pastor? Unidade, seja para o bem, seja para o mal, não tem que segure. É só você ler a Torre de Babel. Veja na Torre de Babel. Diz assim, olha, eles são tudo agora um aí. Não vai ter limite para o que eles vão fazer, porque eles vão conseguir o que vão fazer. Aí vem Deus e bagunça as línguas. Um não entende a língua do outro. Por causa da unidade para o mal. Atos capítulo 2. Vamos lá? Atos 2, nós vamos ler do 42 até o 47. Porque nós estamos falando da condição da unidade. Quais são as condições para termos unidade? Ok?
Primeira condição, o que é que diz aí? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sem Bíblia, sem a palavra de Deus pura, a unidade é corrompida. A unidade tem brecha. A unidade não é completa. Falta pedaços na unidade. Porque a verdadeira unidade, ela tem como pré-requisito a palavra de Deus. Se eu e vocês nos reunirmos, e aquilo que nós estamos reunidos para fazer, não for de acordo com a palavra de Deus, esquece. É a unidade falida. Então, a primeira coisa para a unidade é a palavra. Por isso que a palavra de Deus é importante. A palavra de Deus é importante, por causa que ela é o primeiro ponto da unidade. Ok? Segunda coisa, veja o versículo 42, a segunda parte. E os apóstolos estavam reunidos na comunhão. Comunhão. Não é a Santa Ceia, porque já falou da Santa Ceia. A comunhão é a comum união. Comum união. Então, o que nós temos em comum é o que nos atrai. Ou deveria ser o que nos atrai. É a comunhão. Eu estou aqui com vocês e vocês estão aqui comigo, porque nós temos coisas em comum. Nós temos comunhão. E a Bíblia diz, e temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Olha a importância da comunhão. Purificação dos pecados. Então, condição para termos unidade. Primeira palavra, segunda comunhão, terceiro partir do pão, que é a ceia do Senhor. Que é a ceia do Senhor. Na igreja cristã, a ceia é praticada de muitas maneiras. Tem igrejas que fazem de 30 em 30 dias. Tem igrejas que fazem todos os dias, a gente faz todos os domingos. Porque é quando a gente se encontra todo mundo. Ok? Eu sou dos que creem que a gente tem que fazer a ceia praticamente todos os dias. Porque existem benefícios espirituais na Santa Ceia. Não é só um ritual. Quando você participa da Santa Ceia, você não pode ter na tua cabeça que você está participando de um ritual. Não, você está participando de uma coisa que tem elementos de bênção na Santa Ceia. Então aí o texto diz a unidade no partir dos pão e nas orações. E sabe, aí está falando de oração comunitária. Não está falando da minha oração lá em casa, que eu faço sempre, que você deve fazer sempre. Mas não está falando disso aí. Aí está falando que eles perseveravam juntos nas orações. Então, meus irmãos, honestamente, é hora que nós descobrirmos, eu já descobri, mas ainda não tomo a sério. Estou confessando, preciso levar a sério. A hora que a gente descobrir e levar a sério esse negócio de oração, gente, não tem luta que fique de pé na presença da gente. Não tem. Uma outra coisa que temos aqui é, quando temos unidade, milagres e muitos outros sinais vão acontecer. Sabe por quê? Porque é a unidade que traz o temor do Senhor. Versículo 43, a primeira parte. Veja só, e em cada alma havia o quê? Ok, você está aqui hoje pela manhã. Não posso julgar você, porque com a mesma medida que eu julgar, eu vou ser julgado. Mas eu posso, sem nenhum problema com Deus, fazer uma pergunta. Como é que está a tua vida de temor a Deus? Você teme a Deus? Ou você é igual aquele juiz da parábola que Jesus contou? Não temia homem nenhum, não temia Deus. E ele teve que se ajoelhar por causa do poder daquela viúva. Que pedia, julga o meu caso. Ele falou, não vou julgar não. Ele falou, sabe de uma coisa? Eu tenho que julgar o caso dessa viúva. Entendeu? Poder da perseverança. Então, olha que coisa interessante aí, que diz esse texto. Interessante. Eles estavam em unidade. E a unidade produz o temor do Senhor. Próximo texto, aí no versículo ainda.
E muitos prodígios e sinais eram feitos. Muitos prodígios e sinais. Sabe por que às vezes não acontece prodígios e sinais? Eu tenho orado, eu falei, Senhor, eu estou me arrependendo aqui, Senhor. Mas não adianta, porque às vezes tem dois tipos de arrependimento. O arrependimento de saber que é errado e o arrependimento que vem do coração, do teu espírito. Eu disse, Senhor, já estou plenamente convencido que é errado esse negócio aí. Mas eu quero um arrependimento que venha do coração. Um arrependimento da falta de temor a Ti. Quando eu vou falar com as pessoas. Eu vou falar com as pessoas como se eu estivesse falando. Não, eu preciso saber que vou falar com as pessoas. Pode estar acontecendo uma coisa sobrenatural através de mim. E eu tenho que ter temor. Agora veja o 44 e o 45. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Sabe qual que é? Vocês já leram a parábola do bom samaritano? Quem já leu a parábola do bom samaritano? Na parábola do bom samaritano tem dois tipos de filosofia lá. Primeira filosofia, a filosofia dos ladrões. Que pegaram ele, deixaram quase morto, roubaram tudo. Que filosofia é essa? É assim, o que eu tenho é meu, e o que você tem é meu também. Nem que eu tenha que deixar você semi-morto para roubar. Essa parábola do ladrão. Mas tem a parábola do samaritano, que conta uma outra filosofia diferente. A parábola do samaritano é a seguinte: o que é meu, e o que é meu é teu também, se você precisar. Meu burro está aqui para me pôr você em cima, meu dinheiro está aqui para pagar a tua hospedagem, o remédio que eu tenho aqui, eu posso já começar aplicando em você. O que é meu e é teu também, se você precisar. Qual é a nossa filosofia? Qual é? Qual é a nossa filosofia? E nós temos que pensar, gente. Isso é sério. Isso é muito sério. Será que você põe a mão no bolso? Às vezes nós dizemos, suei tanto para ganhar esse dinheiro, considerando que o dinheiro é meu. Eu não vou fazer isso. Nós temos que ser liberais. Eu estou tentando praticar. Não sou o tanto que deveria ser, mas estou sendo. Já é um bom começo. Estou olhando aí jovens que não podem ir no retiro dos jovens porque não tem dinheiro. Já paguei a inscrição, 175. Ok? Estou olhando e fazendo. Agora, há uma outra coisa, uma outra condição. Primeiro nós vimos a condição da unidade. Primeiro nós vimos porquê dos milagres. Será que Deus quer ou não quer? Deus continua querendo. Eles continuam sendo necessários. Segundo, a primeira condição, condição da unidade. Segundo, quero ver a condição da palavra de Deus. Atos capítulo 20, 7 a 9. Estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que deveria seguir no dia imediato, exortava e prolongou-se o discurso até a meia-noite. O culto se estendeu, foi até a meia-noite. E a exortação é o consolo. Tem muita gente que diz assim, Vitória, vou te dar uma exortação. E a Vitória, porque pensa que exortação é correção. Não, exortação é o ânimo. Paulo os animava pela palavra. Porque não adianta ânimo de outra fonte. Não vai animar ninguém. A palavra de Deus é criativa. Se você ler lá, no princípio de Gênesis, disse Deus, haja, e houve. E Deus vai falando, é a palavra de Deus que é criativa. A palavra de Deus é criativa. Então agora presta atenção nisso. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4, 13. Está Paulo escrevendo lá. Cremos, por isso falamos. Repita comigo. Cremos, por isso falamos. Outra vez mais alto. Cremos, por isso falamos.
Sabe qual que é o nosso problema? Nós cremos e não falamos nada. Esse é o problema. Porque a fala é a declaração da sua fé. Não adianta você crer. Com o coração se crê, Romanos 10. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa. Então cremos, por isso falamos. Então o poder criativo da palavra. Isso é uma outra coisa que tem que haver no nosso meio para termos os milagres que Deus quer fazer. Amém? Você é a pessoa que tem a palavra. Tem que crer e falar, porque você é essa pessoa. Então, olha só. Jesus pode acalmar qualquer tempestade na tua vida. Marcos 4:39. Às vezes você está com uma tempestade na tua vida. Ela pode ser de qualquer tipo. Financeira. Ela pode ser emocional. Ela pode ser relacional. Sabia que você pode falar para a tempestade? Olha aí, ó. Estava lá no barco, o barco assim, e aí o pessoal disse, Senhor, vamos morrer. O Senhor não se importa que a gente morra? Aí acordam ele, e ele despertando, repreendeu o vento e o mar. Acalma-te, emudece, e o vento se aquietou. E se fez grande bonança. Você pode falar com qualquer coisa. Você pode falar com árvore. Lembra de Jesus falando com a figueira? A árvore não ouve, mas obedece. Você pode falar com tempestade, com vento, pode falar com o seu problema, com qualquer coisa você pode falar. Desde que seja a palavra falando em você. Jesus falando em você. Já falei da figueira, né? Podemos transportar monte. Mateus 21:21. Você pode dizer para o monte, sai daqui e vai para lá. Gente, ou a gente crê que isso pode acontecer, ou rasgamos uma página da Bíblia. Para que a gente tem essa página lá, se ela não é verdade? Tem que rasgar a página da Bíblia. Esse negócio de rasgar a página da Bíblia, só abrindo um parênteses aqui, é um negócio sério. Eu tinha um tio meu, que ele era uma fera. E ele vivia querendo discutir comigo. Ok? E aí, um dia eu falei para ele, então, tudo que eu dizia para ele, ele dizia, não é assim. Eu falei, então, olha, é o seguinte, vou conversar com você hoje, todas as coisas que eu disser para você, e você não disser assim, e eu achar na sua Bíblia, eu arranco a página. Arranquei umas 3 ou 4 páginas, parou. Ele falou, não, vai destruir minha Bíblia. Eu falei, ué, por que isso aqui é Bíblia? Você não acredita nela? Está escrito lá. Né? Então, olha só, gente. O que a Bíblia diz é para você. Hoje. Não é para você quando chegar no céu. Entendeu? Não é para você quando chegar no céu. É a condição da palavra. Primeira condição da unidade, segunda condição da palavra. Sem palavra de Deus desaparece o fundamento da vida cristã. A palavra é o que nos transforma, nos corrige. A palavra é que nos limpa, vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. A palavra, sem palavra não conseguimos ver nem andar no caminho. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Sem palavra não temos direção, não sabemos o caminho. Está entendendo? Então olha só, sem palavras não temos crescimento. Crescei no leite não falsificado da palavra de Deus. Está lá escrito isso, 1 Coríntios 3, 1 e 2. O sucesso está ligado ao quanto obedecemos a palavra de Deus. Josué 1:7. Aí está a coisa. Pastor, nada acontece na minha vida, ok? Quanto que você está obedecendo a palavra? Aí está o ponto. Quanto está obedecendo? Aí vem Deus e diz para Josué, ei, a palavra, Josué, amarra no teu braço, põe na tua testa, prega nas portas, medita nela de dia e de noite. Daí vem o texto. Para seres bem-sucedido em tudo quanto fizeres. Ai, pastor, minha vida não vai para frente, pastor. Eu vou lá um pouco, daí volta para trás, volta tudo no mesmo. Ué, a palavra. Ok?
Então a palavra faz milagres. Tira você do buraco financeiro, do poço que você está, e te leva. Ok? A meditação na palavra é uma coisa tremenda. E vamos para o fim aqui. Estamos terminando, bem na hora. A condição da fé. Então nós temos 3 condições para milagre. Primeira condição é a condição da unidade. Segunda condição é a condição da palavra. E a terceira condição é a condição da fé. Ok? Então nós estamos lá no capítulo 20, versículo 10, lá do nosso texto. Nós estamos lá no versículo 10. Descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, a vida está nele. Então agora eu quero que vocês prestem atenção na cena. Levanta o menino, está morto. Conta lá para o Paulo que está morto. Aí o Paulo, 3 andares para descer. Desce, vai lá, abraça o menino e diz: não temo, a vida está nele. Da onde que você acha que aquela vida tinha saído e entrou no menino? De Paulo. De Paulo. A vida que está em você, Deus quer compartilhar. Entendeu? Então, ressurreição tem que ser uma coisa normal, mesmo porque na Bíblia diz: ressuscitareis os mortos. Vai orar pelos leprosos, vão ser curados. E aí vai dizendo. Aí vai dizendo. Amém? Então, olha só. Como é que funciona? Como é que funcionou a fé do Paulo? Primeiro, ele não aceitou a morte prematura do jovem. Sabe por que não tem milagre? Porque a gente às vezes aceita. Ei, pastor, olha só, eu estou com isso. Olha só o que está me acontecendo. E aí você aceita a coisa. Mas eu confio em Deus que isso vai passar. Essa não é a fé que Deus está querendo da gente, ok? Então, ele não aceitou a morte prematura. Quantas coisas na tua vida estão acontecendo que não é de Deus para a tua vida e você está aceitando? Para pensar. Para pensar. Quantas coisas estão acontecendo que não é de Deus. Não é de Deus. Não está no propósito de Deus. E você está aceitando. Então não pode aceitar o que não é de Deus para a tua vida. Você tem que perguntar: Senhor, isso aqui é Olha, Paulo, a Bíblia diz que ele teve um espinho na carne. Alguns dizem que ele ficou meio cego, não podia ler. E a razão por que dizem que é isso é porque as pessoas tinham que escrever as cartas dele. Ele ditava e a pessoa escrevia. Senão ele próprio escreveria. Mas, cego ou não cego, espinho da cegueira ou do que seja, estava no Paulo. Aí o Paulo diz assim: e o Senhor colocou um espinho na carne para que eu não me ensoberbecesse. Aí tem propósito. Aí tem propósito. 3 vezes eu orei para que fosse tirado de mim. E Deus disse: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa da fraqueza. Aí é legítimo que você fique no teu problema. Mas só tem esse caso para explicar você para ficar no seu problema. Quando ele é de Deus na sua vida para te ensinar. Para não deixar você perder o melhor de Deus para a tua vida. Porque às vezes pela arrogância soberba a gente perde o melhor de Deus. Mas você tem que discernir. Você não vai ficar com um espinho na carne que não veio de Deus. É o diabo tentando pôr um espinho na carne e você fica lá: é um espinho na carne. O problema é quem foi que pôs. Se não é de Deus, não pode ficar. Amém? Vamos para frente. Então ele se levantou, foi, abraçou o morto, né, a vida que estava nele, passou. De Paulo saiu o poder. Sabe o que Jesus quer que aconteça? Em relação aos milagres? Que o poder saia de você. Do Jesus que está em você. Ele quer que o poder saia de você, do Jesus que está em você. Às vezes a gente... Alguém me corrigiu uma vez, um homem de Deus, logo no começo da minha fé. Eu estava orando por alguém, e esse homem estava ali perto de mim, quem me discipulou, meu tio. E aí eu estava orando: Senhor,
cura essa pessoa. Aí ele tocou no meu ombro, meu tio disse assim, peraí, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Deus mandou você curar essa pessoa e você está querendo agora dar o teu trabalho para Deus fazer? Estava lá Jesus, saída de Jerusalém, um cego, esmolando. E aí ele ouve que vinha Jesus, ele fala, Jesus, ele pode me curar. E aí Jesus vem vindo, pode me curar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus passa. E aí ele fica desesperado. Sabe o que isso é fé? Fé é uma coisa que produz desespero em você. Enquanto você não tiver desespero, não está crendo. A fé genuína tem que produzir um desespero na vida da gente. Aí o camarada ficou desesperado. Jesus, filho de Davi. Aí Jesus para. Diz, traga o homem. Aí ele levanta de um salto, deixa tudo para trás. Porque estava crendo que ia ser curado. Vai lá em Jesus. Jesus olha para ele e diz, o que você quer que eu te faça? Se eu fosse ele, talvez eu brincaria com Jesus. Eu dizia, tá na cara, Jesus. Ó, 2 olhos brancos. Que o olho de cego é branco. Tá na cara, é 2 olhos. Eu quero ver, Senhor. Aí Jesus dá uma resposta para ele. Seja feito conforme a tua fé. Mulher lavando o pé de Jesus. O fariseu julgando. Aí Jesus diz para ela, vai, a tua fé te salvou. Entenderam? A fé para os milagres, a condição da fé. E assim nós terminamos. Eu queria dizer isso aqui antes, concluindo. Vamos nos posicionar na unidade, vamos nos posicionar na palavra e vamos nos posicionar na fé para vermos os milagres em nós, através de nós e no nosso meio. Amém? Vamos fazer isso?